sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Eu sou Mariana Rosadas e hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado em 3 de dezembro. A data surgiu em 1992 por iniciativa da Organização das Nações Unidas para estimular a reflexão sobre direitos, promover igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, celebrar conquistas e influenciar políticas públicas de inclusão. A ONU enfatiza que a acessibilidade promove benefícios tanto para pessoas com deficiência quanto para a sociedade em geral. Mas é necessário também discutir capacitismo, que é uma forma de preconceito que envolve uma preconcepção sobre as capacidades que uma pessoa tem ou não devido a uma deficiência. Vamos conversar com a Camille Rodrigues, nadadora, dançarina, palestrante e influencer, sobre as lutas enfrentadas pelas pessoas com deficiência, visíveis ou não. Mas antes, vamos conhecer algumas estatísticas. 8,4% da população brasileira acima de 2 anos de idade tem algum tipo de deficiência, ou seja, mais de 17 milhões de pessoas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase metade dessa parcela é de idosos. Na faixa etária acima de 60 anos, a proporção é de 1 a cada 4 indivíduos com algum tipo de deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE de 2019, feita em parceria com o Ministério da Saúde, detalha que 3,8% da população acima de 2 anos apresentam deficiência física nos membros inferiores, enquanto 2,7% nos membros superiores. 3,4% dos brasileiros têm deficiência visual, 1,1% deficiência auditiva e 1,2% deficiência intelectual. Uma lei municipal sancionada no fim de novembro definiu o cordão girassol como um símbolo a ser usado para ajudar no reconhecimento de deficiências não evidentes. Muitas dessas pessoas precisam de atendimento prioritário e, quando identificadas, as equipes de aeroportos, estações, supermercados e outros tipos de estabelecimentos que trabalham com grandes públicos devem priorizar a assistência para evitar ou amenizar situações de alto estresse e desgaste, como filas e atrasos. Camille, obrigada por nos atender hoje. Você é uma atleta de 29 anos, pessoa com deficiência já desde pequenininha. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Oi, queria agradecer primeiramente, de estar aqui hoje nessa entrevista, nesse dia tão especial para nós, pessoas com deficiência. E é um prazer imenso estar aqui falando um pouco mais, e comemorando esse dia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Camille Rodrigues, eu tenho uma amputação na minha perna direita, Eu sou deficiente desde pequenininha, por uma má formação congênita. Com 2 anos e 8 meses eu tive que realizar uma amputação, porque na minha má formação congênita eu tinha o pezinho e também tinha a parte da tíbia e da fíbula, só que eu não tinha crescimento. Então a melhor adaptação para uma prótese, para ter uma vida independente igual eu tenho hoje, foi decidido eu amputar. Mas eu já nasci uma pessoa com deficiência. Eu só apenas fiz alguns ajustes para ter uma melhor independência hoje. Bom, uma baita independência, porque você é atleta desde os 15 anos, foi bronze mundial em 2007, atualmente é nadadora do Clube de Regatas Vasco da Gama, detém 5 recordes brasileiros. Como é que foi para você se dar conta de que você é uma pessoa com deficiência? Cara, para mim foi uma coisa muito natural desde a infância, Porque eu já nasci assim, já me vi assim, então na escola também foi super tranquilo. Nasci numa cidade do interior, do Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. Então, para mim, foi uma coisa muito natural, Mas eu tive a percepção, assim, das dificuldades de ser uma pessoa com deficiência quando eu entrei na adolescência, Que é onde a gente se reconhece, é onde a gente cria nossa independência, onde a gente cria nossa personalidade. Então, foi aí que meio que caiu a ficha, tipo assim, Camille, você é uma pessoa com deficiência. E quais foram as principais dificuldades que você enfrentou e que provavelmente são uma interseção entre as pessoas com deficiência? Cara, eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei foi a autoaceitação, em primeiro lugar, Que eu acho que a gente se ver desse jeito e saber que nós somos capazes, de ser pessoas
normais, né, bem entre aspas, é muito difícil, né? E eu acho que o que mais incomoda no ser deficiente é os olhares das pessoas, as críticas das pessoas, as pessoas não saber como lidar com você, como falar com você. Então, eu acho que essa é a nossa principal questão até hoje, assim. Muito bem, mas há também os desafios, os empecilhos, os obstáculos no dia a dia, para se locomover, por exemplo. Sim, existe sim, até porque a gente está longe de ser um país e cidades acessíveis, né? A gente vê, eu ainda sou andante, né? Como a gente fala dentro do nosso mundo de PCD, eu sou andante, mas você imagina um cadeirante ter que andar em calçadas do jeito que a gente se encontra e vê em várias cidades. Transportes públicos, muitas das vezes as pessoas não respeitam até mesmo o assento preferencial. Então, a gente tem, sim, vários e vários obstáculos, como vagas de deficiente também, que as pessoas não respeitam, né? Às vezes, a gente tem uma acessibilidade muito ruim e, às vezes, eu tenho uma locomoção muito independente, mas tem pessoas que não têm. Então, às vezes, a gente chega numa vaga preferencial em frente a um banco porque a gente tem que resolver alguma coisa e, às vezes, a pessoa está ali estacionada onde não deve. Então, a gente ainda tem várias coisinhas que nós, pessoas com deficiência, a gente tem que ainda enfrentar, infelizmente, às vezes pela educação ou até mesmo eu acho que muito pela educação mesmo do país, que a gente tem que melhorar muito. Agora, Camille, você é, além de nadadora, dançarina, palestrante, influencer e, como você comentou, você é andante. A sua locomoção, a sua mobilidade, ela é reduzida, mas você é capaz de fazer isso sozinha. Como é que você se sente ao adentrar determinados lugares que não necessariamente estão preparados para te receber de forma digna ou não necessariamente estão preparados para receber de forma digna todas as pessoas? Cara, eu me sinto muito incomodada. Às vezes eu vejo lugares que eu entro que até pensam na acessibilidade, mas não pesquisam ao fazer. Então, como a gente vê rampas muito inclinadas, onde um cadeirante, se ele for uma pessoa super independente, que entra e sai do carro, ou que pega o seu ônibus sozinho, ele não consegue subir aquela rampa. Então, de qualquer forma, ele vai precisar ter alguém. Como às vezes eu vejo pessoas super interessadas em fazer um banheiro acessível, mas não pesquisam e faz um banheiro apenas com uma porta larga. Então, assim, me incomoda, né, às vezes, de ter lugares que não tem e às vezes me incomoda de ter lugares que tentam fazer, mas não pesquisam. Então, assim, eu acho que a gente está evoluindo sim, né? Estamos longe ainda de ser um país, uma cidade acessível, mas eu acho que a cada ano que passa as pessoas tentam se interessar mais, né, em ter um ambiente acessível, em ter uma rampa, em ter um banheiro acessível, em ter uma vaga na frente do seu estabelecimento, mas ainda é uma coisa que incomoda nós deficientes muito. Agora, você falou, ainda há alguns motivos para se comemorar, porque há uma evolução. Por exemplo, foi sancionada recentemente uma lei aqui no município do Rio que determina que pessoas com deficiências não evidentes sejam identificadas por um crachá estampado com girassóis. O quanto isso ajuda para pessoas com deficiência? Eu acho que toda lei que beneficia o deficiente é bom. Mas eu não sei se a gente tem que escrachar isso na cara, eu sou um deficiente, para você reconhecer. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência de, às vezes, eu estar numa fila preferencial e não me questionar porque eu estou ali. Se eu estou ali é porque eu tenho a consciência que alguma coisa eu tenho, que eu tenha que estar ali. Então, quantas pessoas a gente vê, inclusive eu tenho uma conhecida aqui em Pádua, que ela tem, né, a coluna toda torta e a deficiência dela não é visível. Né, já fez várias operações, então por que eu tenho que cutucar ela ou colocar um crachá falando que eu sou deficiente? Então, assim, eu não posso falar com propriedade porque eu ainda não sei da lei, não li a lei, mas eu vou procurar saber, mas eu acho que isso tem que vir da consciência e a empatia do próximo. Perfeito. Agora, qual a importância de políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência levar em consideração a voz de pessoas com deficiência? Ou seja, que essas pessoas estejam junto na hora de fazer as leis,
de fazer as tomadas de decisão? Cara, eu acho muito importante. Hoje a gente tem bastante pessoas PCDs entrando na política, né? E eu acho que isso é muito bom, porque eles sim vão falar com propriedade o que se tem que fazer numa cidade, o que se tem que fazer dentro do governo, porque a nossa voz ainda é muito baixa, né? Eu acho que a gente tem que ter uma voz ainda mais ativa a cada ano que passa, porque não adianta eu colocar uma secretaria de esporte, de esporte não, uma secretaria da pessoa com deficiência com uma pessoa que não é deficiente. Ele nunca vai entender tudo que a gente passa. Então, eu acho que por isso que essas leis públicas e pessoas que são deficientes dentro dessas leis, sabendo fazer, são muito importantes. Tá bem, Camille? Daqui a pouco a gente volta a conversar, então. O Câmara Reentrevista volta já já, não sai daí. O Câmara Reentrevista está de volta hoje conversando com Camille Rodrigues, atleta paralímpica de natação, sobre o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, e sobre as batalhas que essa parcela da população enfrenta todos os dias. Camille, a gente conversou com pessoas com diferentes deficiências e elas contaram pra gente um pouquinho do que elas vivem no dia a dia. Vamos assistir. As pessoas, até por carinho, muitas vezes se aproximam, oferecem ajuda, oferecem qualquer coisa pra gente, pergunta atendimento numa loja ou qualquer coisa assim, mas nunca se dirigem a mim. As pessoas se dirigem sempre ao acompanhante. Eu acho que falta um pouco de apoio, né? As pessoas que necessitam uma ajuda. Que nem eu lutei pra caramba pra ganhar esse par de muleta, pra ganhar essa prótese, mas graças a Deus, Deus me ajudou, eu consegui. Mas foi, ó. Eu comecei a sair na rua e aí eu percebia uma coisa que eu achava feio, ruim, mas não sabia no corpo o que representava, que era a condição das calçadas da cidade. Olha, é desumano. E aí eu percebi que não é só para o cadeirante, não é só para o deficiente visual, não é só para... Não, é para todo mundo. Complicado, porque as pessoas olham para mim e falam assim, você está ótimo. Falei, mas você não sabe o que eu passo diariamente, a dor que é diariamente, a dificuldade que é. Você não sabe o que pode acontecer no próximo segundo, entendeu? E isso também graças à QBBR, porque se eu não fizesse a fisioterapia, teria muito pior. Bem, Camille, alguns pontos chamam a atenção nessas falas. Um deles eu destacaria é que é bom ter sempre em mente que ninguém está livre de se tornar uma pessoa com deficiência. Não existem só as deficiências congênitas, não é isso? Sim, exatamente, né? Eu acho que qualquer pessoa, infelizmente isso, né? Mas qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa com deficiência. Você pode acontecer um acidente e você está na mesma situação, né? Outra questão também que eu acho que chama muita atenção é o fato de as pessoas com deficiência relatarem uma invisibilidade, né? Muitas vezes, inclusive, quem está tratando com essa pessoa tem a maior boa vontade do mundo, mas se dirige ao acompanhante, a quem está próximo e não diretamente à pessoa com deficiência. Isso acontece muito, principalmente com as pessoas visuais, né? Deficientes visuais. A gente tem que entender que eles são pessoas visuais, e têm né, o ouvido para falar, a boca para falar, e isso acontece muito com eles até. Tenho amigos que são deficientes visuais que a gente vê o quanto isso acontece, que a pessoa acha que ele não vai saber falar o que ele quer, o que ele tem para se expressar, e até mesmo a gente, às vezes, né, a gente está com um acompanhante, a pessoa se direciona a ele, não é porque eu tenho uma deficiência que eu não sei o que eu quero, né? O que eu tenho que escolher. Então, isso acontece e acontece com muita frequência, infelizmente. É isso que é capacitismo, ou seja, que é esse tipo de preconceito contra as pessoas deficientes, achar que não necessariamente elas são capazes de determinadas habilidades e também, muitas vezes, reduzir a pessoa deficiente àquela deficiência. Exatamente. O capacitismo está em frases simples, né, que a gente fala com deficiente, então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente se direciona, né, tipo, mesmo assim você é linda. Não é mesmo assim, né, eu tenho uma deficiência, mas isso não diminui o meu caráter, não diminui a minha vaidade, não diminui a minha beleza, não diminui o que eu sou capaz de chegar e de fazer acontecer.
Então, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco para a sociedade colocar ainda na cabeça, mas graças a Deus a gente ainda tem aí aumentando as pessoas influências deficientes para a gente cada vez mais colocar essa política, né, de educação na cabeça das pessoas. Pois é, porque é possível você corrigir o discurso, né? Você evitar expressões preconceituosas e atitudes preconceituosas. O caminho para isso seria o quê? A inclusão generalizada na sociedade. Sim, a inclusão generalizada, e eu acho que ainda falta muito a educação nas crianças, né? Eu sempre falo isso. O que você acha que tem que mudar para o mundo ser mais inclusivo? Cara, a educação das crianças. Eu acho que desde cedo as crianças têm que entender o que é uma pessoa com deficiência, o que é diversidade de pessoas, né? Para que elas cresçam se habituando com isso e vendo isso uma coisa natural, que todo mundo nasce, todo mundo pode adquirir lá na frente e ser uma coisa mais natural ao se ver uma pessoa com deficiência, né? Um levantamento feito pela ONU indica que as empresas, quando perguntadas, demonstram preocupação em ser inclusivas, em ter o máximo de diversidade possível em suas equipes, mas na hora de contratar não é bem assim. O mercado de trabalho seria uma via interessante para gerar uma proporcionalidade na sociedade? Eu acho que sim. Hoje a gente tem empresas, né? Como eu falei com você, a gente está num caminho de ter um mundo mais inclusivo, né? E as empresas estão entendendo isso. O que acontece é que muitas das vezes as empresas querem contratar, mas não querem mudar a sua empresa, né? E para você contratar, para você ter uma diversidade de uma pessoa, por exemplo, cadeirante dentro da sua empresa, você tem que fazer algumas mudanças dentro da empresa, né? Então, eu acho que isso, às vezes, recua um pouco as empresas a ter essa diversidade, porque eu acho que a gente tem que contratar a pessoa com deficiência pela sua capacidade, né? Pelo aquilo que a gente consegue chegar, aquilo que a gente consegue ser capaz de realizar, se eu consigo ser um grande gerente de uma empresa ou qualquer outra coisa que eu quiser ser, mas eu acho que isso é o que pega mais, né? As pessoas querem contratar, mas tem um pouco de dificuldade de mudar a empresa em si, dentro dela, que eu falo de estrutura, de acessibilidade. E no meio do esporte, como é que isso se revela? Olha, no nosso meio do nosso esporte, né, que já é um esporte paralímpico, então o comitê, ele sempre escolhe lugares para fazer competições onde são 100% acessíveis, porque a gente não consegue fazer uma competição onde seja 80% acessível. Não, ela tem que ser 100% acessível, porque lá se reúne não só andantes, como visuais, como cadeirantes, e em si engloba todas as deficiências. Camille, muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns pelo seu dia. Até uma próxima. Eu que agradeço e um beijo a todas as pessoas com deficiência pelo nosso dia. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Acompanhe as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @CâmaraRio. Muito obrigada pela companhia, até o próximo encontro.